Fala galera do YouTube, aqui é o Ebert do Excel. Nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo da função PROC-V, uma das funções mais importantes do Excel e uma das mais usadas no mercado de trabalho e também cobradas em processo seletivo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e aqui abaixo, na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para você acessar o meu treinamento de Excel completo, do extremo básico até o nível mais avançado, onde você vai ganhar diversos bônus, inclusive um bônus de dashboard avançado dentro do meu treinamento. Olha só, nós temos aqui uma base de dados, uma pequena base de dados com nome de funcionário, nós temos aqui o sexo, nós temos o setor e temos a localidade. Então eu tenho aqui o funcionário Adelino Ribeiro, que é do sexo masculino, ele trabalha no setor de RH e ele é da loja 1, né? Então aqui a gente tem a localidade e cada uma dessas localidades aqui representam um local onde cada um desses funcionários aqui atuam. Eu tenho o sexo e tenho o setor desses funcionários também. Aqui eu tenho uma validação de dados, então eu tenho aqui o nome e o setor. E sempre que eu mudar o nome aqui desse funcionário a partir de uma lista, então nós temos aqui uma lista com o nome de todos os funcionários, que são esses funcionários que estão à esquerda aqui da minha base. Então sempre que eu alterar o nome desse funcionário, por exemplo, eu quero visualizar aqui nessa célula o setor correspondente ao funcionário que eu selecionar com base nessa lista. Então, se eu selecionar, por exemplo, o Adelino Ribeiro, eu quero que apareça aqui nessa célula, logo abaixo do título setor, o setor que representa o Adelino Ribeiro. Nesse caso, aqui o Adelino Ribeiro é do setor de RH. Então, se eu selecionar aqui o Adelino Ribeiro, a gente pode pesquisar que o Adelino Ribeiro está aqui, Adelino Ribeiro, eu quero que apareça nessa célula o setor de RH. E como que a gente faz isso? A gente faz isso com a função PROC-V, que é uma função de procura. E como que funciona a lógica por trás do PROC-V? O PROC-V, ele sempre vai procurar por linhas e vai deslocar nas colunas. Então, eu tenho aqui a primeira coluna, que é nome, ele vai sempre deslocar da esquerda para a direita. Então, ele encontrou Adelino Ribeiro, ele vai procurar em qual coluna eu dei a referência para que ele possa retornar um valor ou um nome específico. Vamos ver isso na prática, como que funciona o PROC-V? Olha só, eu tenho aqui o setor, e eu vou até dar um zoom aqui para ficar mais fácil a visualização. Eu vou colocar aqui o PROC-V, vou chamar a minha função PROC-V, e vou dar um tab. O que é o tab? É uma tecla no nosso teclado que vai tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, eu vou dar um tab, está aqui a minha função PROC-V. Eu tenho aqui 4 argumentos na função PROC-V. Quais são eles? Valor procurado, que é o primeiro argumento, matriz tabela, que é o segundo argumento, número, índice, coluna e procurar intervalo. Vamos para o primeiro argumento, vamos ver passo a passo de cada um desses argumentos aqui. Valor procurado. O que é o valor procurado? É qual a referência que eu vou dar para o PROC-V para que ele possa retornar alguma coisa para mim. Se eu estou procurando o setor, eu preciso entender o setor de quem que eu estou procurando. Eu estou procurando o setor do Adelino Ribeiro. Então, eu vou clicar aqui no Adelino Ribeiro. Por que eu vou clicar no Adelino Ribeiro? Porque na medida que eu for mudando aqui, a partir dessa lista que está nessa célula, eu quero que também se altere o setor. Então, eu vou procurar o Adelino Ribeiro. Ponto e vírgula. Eu vou para o segundo argumento da minha função PROC-V. Matriz tabela, ou seja, onde que eu vou procurar o Adelino Ribeiro? Em qual região aqui da minha planilha que eu vou procurar o Adelino Ribeiro? Eu vou procurar o Adelino Ribeiro aqui, ó, nessa planilha, nessa pequena base de dados. Em alguma região dessa base de dados vai ter o valor que eu quero retornar do Adelino Ribeiro. Ponto e vírgula. Eu vou para o terceiro argumento aqui da minha função PROC-V. Então, olha só, eu posso posicionar aqui os argumentos da função. Basta posicionar o cursor do mouse sobre os argumentos. Ele vai ficar com um formato de cruz, com uma seta tanto para a direita quanto para a esquerda, quanto em cima quanto embaixo. Eu posso ir arrastando. Eu tenho o terceiro argumento aqui da minha função, que é o número, índice, coluna. Ou seja, a função PROC-V ela vai encontrar o Adelino. O Adelino está aqui, ó, na célula B2. Encontrou o Adelino Ribeiro dentro dessa matriz. Então, quando ele encontrar o Adelino Ribeiro, ele vai procurar dentro da matriz uma coluna. Qual coluna que eu vou dar referência para o PROC-V? Olha só,
O número índice coluna, ele vai procurar pelo posicionamento da coluna. Então, eu tenho aqui a minha matriz tabela. Quantas colunas possui essa matriz que eu selecionei no segundo argumento? Ele tem uma primeira coluna, que é a coluna de nome, a segunda coluna, que é a coluna de sexo, a terceira coluna, que é a coluna de setor, e a quarta coluna, que é a coluna de localidade. O que a gente está querendo retornar? A gente quer retornar o setor. Então, eu vou dar o número 3, referente à terceira coluna, que é a coluna de setor. Então, eu posso colocar aqui no número índice coluna o número 3. O que ele vai fazer agora? Ele vai pegar o Adelino Ribeiro, procurar o nome do Adelino Ribeiro. Encontrou o nome do Adelino Ribeiro. Ele vai deslocar até a terceira coluna da matriz que eu tinha selecionado. Então, eu tenho aqui a minha matriz. Ele encontrou o Adelino, ele vai para a segunda coluna, porque o Adelino Ribeiro já está na primeira coluna, e ele vai na terceira coluna. Quando ele parar na terceira coluna, ele vai me perguntar, olha só, eu vou colocar ponto e vírgula agora, procurar intervalo. Ele vai falar assim, Herbert, o que você quer? Você quer verdadeiro, correspondência aproximada, ou você quer falso, correspondência exata? Você quer exatamente o valor que está dentro da célula, que está na mesma linha do Adelino Ribeiro. Eu quero a correspondência exata. Então, quase sempre a gente vai usar correspondência exata. Então, eu vou dar um tab aqui e aqui eu finalizo a minha função. Eu posso fechar a parêntese ou eu posso simplesmente dar um Enter direto também. Eu vou dar um Enter, eu vou retornar um pouquinho aqui o zoom da minha tela. E olha só, eu tenho aqui o Adelino Ribeiro, que é do setor de RH. Se eu mudar, por exemplo, aqui na minha lista para Adalto Nunes, olha só, a gente percebe que o setor ele vai alternando automaticamente. Vou verificar o Alexandro. Alexandre é do setor de compras. Eu quero verificar de qual setor é o Wagner, o Carlos Wagner. Eu clico em Carlos Wagner, olha só, Carlos Wagner é do setor de vendas. Herbert, e se eu quisesse saber, por exemplo, a localidade que cada um desses funcionários atuou? Muito simples, olha só, eu vou clicar aqui na célula onde está o meu PROC-V e vou apertar F2. F2 você entra dentro da célula. E aqui, nesse terceiro argumento, número índice coluna, ao invés de dar a referência da terceira coluna, eu vou dar a referência da quarta coluna. Por que quarta coluna, Herbert? Porque dentro da minha matriz tabela, segundo argumento da função PROC-V, eu tenho a localidade na quarta coluna. Então, nome, primeira coluna, sexo, segunda coluna, setor, terceira coluna e localidade, quarta coluna. Então, ao invés de 3, eu vou colocar o número 4 e vou dar um Enter. Agora, ao invés de retornar o valor da terceira coluna, a função PROC-V vai me retornar o valor da quarta coluna, que é aqui a loja, a localidade de cada um desses funcionários. Então, eu vou selecionar Almir Silva. Almir Silva está aqui, loja 1. Vamos conferir se é isso mesmo? Olha só, está aqui Almir Silva, loja 1. Vamos verificar outro funcionário. Está aqui a Ana Maria. Vamos ver de qual loja é a Ana Maria? Loja 1 também. Vamos ver a Débora Cristina, loja matriz. Então, aqui a gente viu um passo a passo da função PROC-V. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de comentar aqui abaixo nos comentários o seu gostei, de deixar o seu like aqui para que eu possa estar produzindo sempre conteúdo todas as quintas-feiras aqui para você no nosso canal no YouTube.